5 jovens atearam fogo ao indígena Galdino Jesus dos Santos. Um índio foi morto hoje em Dourados, vítima de ataque de fazendeiros às aldeias Guarani e Kaiowá. Outros 6 índios, entre eles uma criança, ficaram feridos. O indígena que foi baleado... Uma criança, também indígena, foi encontrada morta. Seria outra vítima de disparos de arma de fogo. Uma pesquisa internacional colocou o Brasil como o país que mais mata defensores do meio ambiente em todo o mundo. Este vídeo mostra o indígena sendo carregado e ainda sangrando. Ele levou um tiro no rosto. Os povos indígenas estão intimamente ligados à questão da terra. A terra para nós é muito mais do que mercadoria. A terra para nós é muito mais do que um pequeno pedaço de terra negociável. Nós temos uma relação muito próxima, espiritual, com a terra, com nossos ancestrais. Nós não negociamos direitos territoriais, porque a terra para nós, ela representa a nossa vida, né? E é por isso que nós estamos lutando. A terra é mãe, e mãe não se vende, mãe não se negocia. Mãe se cuida, mãe se defende, mãe se protege. Muito obrigada. O foco aqui são os povos indígenas, que há décadas buscam o reconhecimento de seus territórios tradicionais. São mais de 800 mil índios de 246 etnias que falam centenas de línguas. Estes povos estão em mais de 700 terras, que ocupam 13% do Brasil. A maioria fica na Amazônia Legal, região que engloba 9 estados brasileiros. Nesse pedação do Brasil rico em recursos naturais, essas áreas são constantemente ameaçadas e invadidas. Mas vamos com calma. Para entender o tamanho da encrenca, primeiro precisamos falar sobre 2 pontos: violência e desmatamento. No mapa, vamos pintar de vermelho uma representação de tudo que já foi desmatado da Amazônia Legal. Até 2014, 15% da área já tinha sido derrubada. Mas pouco disso acontece em terras indígenas. Fora delas, a taxa de desmatamento é 11 vezes maior. O resultado são essas ilhas de cobertura vegetal. De tudo que sobrou da floresta, 1/4 está em terra indígena. Essas áreas são uma barreira para a exploração dos recursos naturais pelo setor privado, o que gera conflitos. Uma terra indígena é um pedaço de chão com usufruto exclusivo concedido pelo Estado brasileiro. É um direito conquistado e previsto na Constituição de 88. E com a Constituição, foi reforçado que o principal órgão do governo responsável por lidar com a questão indígena seria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Na prática, isso significa que a FUNAI deve identificar, demarcar e monitorar as terras indígenas, mas também é responsabilidade dela prestar apoio e proteção social. A FUNAI tem limitações políticas e orçamentárias, o que acaba prejudicando a demarcação e a defesa dos territórios. E é nesse contexto que surge uma série de pressões. Uma das principais ameaças é a exploração de madeira. Um outro fator é o garimpo ilegal. Mas tem também a mineração de grande porte, que pode ser regulamentada no Congresso Nacional. E além de tudo isso, os índios também sofrem com a construção de grandes obras, como a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Se de um lado o índio faz da floresta um lugar sustentável, as pressões em seu modo de vida levam ao desmatamento, contaminam o solo, os rios, expulsam a fauna e poluem o ar. Com todas essas ameaças, a demarcação da terra indígena é um passo fundamental para a resolução dos conflitos. E há um processo bem claro para que isso seja feito. Em primeiro lugar, a FUNAI nomeia um antropólogo para fazer os estudos de identificação. Com a aprovação da FUNAI, o estudo é aberto para contestações de terceiros. A FUNAI então encaminha o processo ao Ministério da Justiça, que, em caso de reconhecimento, deve declarar os limites da terra indígena. Em seguida é feita a demarcação física. E, finalmente, a terra indígena é homologada pela Presidência da República. A Constituição afirma que uma das principais garantias da autonomia dos indígenas é o território. Mas ao longo dos últimos 28 anos, as demarcações realizadas seguiram tempo próprio da política, e não da previsão constitucional, que estipulou 5 anos para a oficialização de todas essas terras. Atualmente, 72 terras aguardam a canetada final da presidência, e outras 116 seguem em estudos de identificação. Oportunistas que usam o voto do povo brasileiro para se enriquecer, para ter
Os índios estão sendo discriminados, mas quando tem o tempo da eleição, aí que o índio tem valor. Nós vamos fazer uma campanha agora para nós não votar mais no Purutui, porque o Purutui quer só nossos votos, não vai ajudar nada. Ciro Ferreira Gomes, candidato à presidência do Brasil pelo Partido Democrático Trabalhista. Já foi deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador do estado do Ceará e ministro das pastas da Fazenda no governo de Itamar Franco e da Integração Nacional no governo de Lula. O presidenciável tem como plano para o país um projeto nacional de desenvolvimento, o PND, que em definição é uma teoria centrada no crescimento econômico, que é alcançada a partir do forte investimento do Estado na industrialização e infraestrutura, em prol do desenvolvimento social. Apesar de em sua plataforma, Todos com Ciro, não conter necessariamente um posicionamento sobre a causa indígena, na aba Ciro Gomes, Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o candidato deixa claro seu posicionamento conciliador entre questões ambientais e o desenvolvimento nacional. Para ele, não há de se optar entre o desenvolvimento ou a preservação ambiental. Em suas palavras, o que temos é que encontrar meios de compatibilizar essas duas escolhas, ambas necessárias. Em sua carta-programa, o candidato acrescenta a responsabilidade de todos em preservar o meio ambiente. E apesar de entender que a questão é complexa e que envolve uma pluralidade de atores com interesses distintos, o candidato acredita que a única solução viável para um desenvolvimento sustentável é encontrar alternativas econômicas para a Amazônia. Será? Há índios e índios. Há FUNAI e FUNAI. Isso aí eu conheço com mais intimidade. Há INCRA e INCRA. Que eu me recuso a crer que seja insolúvel a contradição entre produção e preservação. Seja do seu ponto de vista ambiental, seja especialmente do seu ponto de vista do respeito à dignidade das populações tradicionais brasileiras. Ciro Gomes, o Brasil vive um conflito violento entre latifundiários e os povos indígenas. No Mato Grosso do Sul, quando os índios tentam retomar suas terras, são recebidos à bala. Nós tivemos agora no Maranhão o assassinato do índio Jorginho Guarajajara. A minha pergunta é: o que fazer para acabar com os conflitos de terra e ter uma política de demarcação de terras indígenas? Você é uma campeã dessas lutas e uma das pessoas que tem influência sobre a minha compreensão dessas coisas todas é você. E me honra muito, apesar de estarmos aqui disputando, reconhecer isso para todo o conjunto do povo brasileiro. O Brasil precisa transformar em ferramenta prática aquilo que já temos na lei. Nós temos, por exemplo, a possibilidade de um zoneamento econômico e ecológico que define com clareza o que pode e o que não pode ser feito, em que tipo de áreas, etc. E o Brasil tem que ter aquilo que os americanos chamam de enforcement, ou seja, a lei que pega. Quanto tempo trabalhamos juntos e ali todas as leis estavam prontas e a gente não tinha no território capacidade de fazer. Multava e daí a pouco vinha um refis e um não sei o quê, uma anistia e lá ia o estímulo. Portanto, a impunidade é que é a grande mestra disso. Qualquer ação que atinja os nossos territórios, nós devemos ser consultados, previamente informados. Aí eu coloco a pergunta: isso acontece? Não. Então, de fato, temos avanços na teoria, mas o que falta é a praticidade e a efetivação desses direitos. Analisamos grupos étnicos diferentes, nós vamos verificar por dados oficiais, que a população indígena é a mais empobrecida, é a que menos tem acesso à educação, é a que menos tem acesso à saúde ou qualquer outra política pública de assistência social. No começo do ano, o candidato mostrou certa preocupação com os povos indígenas e um maior interesse em conhecer a cultura dos povos originários e sua luta. Ciro visitou algumas comunidades indígenas, entrou em contato com Rafael Herê, líder do movimento indígena de seu partido, para se inteirar mais sobre essa causa, e prometeu que incorporaria as demandas dessa população em sua campanha eleitoral e programa de governo. Entretanto, no principal documento de seu programa, Diretrizes para uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento para o Brasil, a palavra indígena é mencionada apenas 2 vezes, e em uma delas o candidato coloca que irá promover a regularização fundiária de terras indígenas, mas não especifica como fará isso. Ademais, chama a atenção a segunda e última vez que a palavra aparece, relacionada à profissionalização das comunidades indígenas.
Não seria essa uma medida de negação do modo de bem viver dos povos originários e uma aculturação desses ao modus operandi capitalista? Existe uma contradição aparente no Brasil entre o agronegócio e o meio ambiente. Então tem muito diz-me-diz-que em torno disso, e muitas vezes o Brasil deixa de avançar em função dessa contradição, por falta de uma solução para esse problema, uma vez que o agronegócio gera emprego, gera exportação, gera divisas, precisa ser apoiado, mas o meio ambiente não pode ser descuidado. Como é que você pretende resolver essa equação? Eu tenho o privilégio de ter escolhido para a minha vista uma mulher que deve ser a melhor cabeça em matéria de compreensão desse grave problema, que é a sustentabilidade do desenvolvimento agropastoril do Brasil. Cátia Regina de Abreu, candidata à vice-presidência na chapa de Ciro. Juntamente de Cátia Abreu está o agronegócio. O agronegócio tem grande participação no produto interno bruto e nas exportações brasileiras, sendo o quarto maior exportador de alimentos do mundo, além de empregar direto e indiretamente aproximadamente 20% dos trabalhadores brasileiros. Apesar do setor ser de extrema importância na economia brasileira, se encontra de maneira central em diversas problemáticas socioambientais, como ocorrência de trabalho análogo à escravidão, uso abusivo de agrotóxicos, desmatamento, alto consumo e contaminação hídrica, desvalorização da agricultura familiar e do pequeno produtor, representação política controversa, lobby, conflito fundiário com comunidades indígenas e quilombolas, conflitos com movimentos sem terras e com a ampla reforma agrária, entre outros. CIMI, a FUNAI, os santos e as ONGs querem exatamente as áreas de produção do sul do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do seu oeste do Paraná, do sul da Bahia. São as terras mais agricultáveis do país. Pergunta se não demandam terra no semiárido nordestino, onde sofre tanto aqueles produtores do Nordeste por falta de água e enfrentam a seca todos os dias. Este é um movimento manipulado, organizado contra a produção brasileira. Amigos, nós levamos 10 anos para vencer o MST. Nós levamos 15 anos para vencer o Código Florestal. E agora é a questão indígena. Os nossos adversários, muitos deles ocultos, não se cansam de armar e inflar armadilhas contra o setor agropecuário, que mais ajuda a economia nacional. A única palavra que eu tenho a dar para vocês é que hoje, na CNA, na Frente Parlamentar da Agricultura, entre tantas ocupações que nós temos de problemas no Brasil inteiro, mas para nós hoje não tem nada mais importante do que solucionar a questão indígena. Nós vamos instalar a PEC 215. Antes do final desse ano já temos a promessa da instalação da comissão da PEC 215, porque nós queremos puxar para o Congresso Nacional a definição das terras indígenas do país. Terra demarcada não pode ser ampliada. Quem disse foram os presos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Senado hoje é praticamente dominado pelo agronegócio e então é preciso estar preparado para a eventualidade de eles conseguirem passar no Congresso esta proposta absurda que é a PEC 215. E então estamos preparados para irmos imediatamente ao Supremo Tribunal Federal e já com documentação pronta, com argumentação sólida, porque, insisto, a meu ver, é fácil demonstrar que é inconstitucional. O que se pretende com a PEC é fazer com que o legislativo participe do processo administrativo de demarcação. É um absurdo total, né? E a própria Constituição enumera as atribuições do legislativo e não tem nada parecido com isso. A PEC diz que
as terras serão inalienáveis depois de demarcadas e de confirmada a demarcação pelo parlamento. Isso também é inconstitucional e eu tenho a impressão de que, então, os que têm interesse, sobretudo nas áreas indígenas, estão considerando que é um bom momento para desenvolver um ataque para conquistar espaço, reduzindo os direitos indígenas. Então, realmente, é preocupante. E, por outro lado, eu penso assim, por lado dos produtores rurais, que eles matam o nosso parente, mata ali que nem cachorro. E ainda o governo tem que indenizar ainda eles. E a vida do meu guerreiro que caiu ali. Os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Enfim, e nesse exato momento, eu recebi a notícia que um parente meu da terra indígena de Buriti, localizado no estado de Mato Grosso do Sul, foi assassinado pelo pelotão de choque da Sig-Goi, num ato de covardia pelo governo, pelo Estado, com a população indígena. Governo este que sabe só de massacrar o povo já estigmatizado pela população, pelo produtor rural, pecuarista, enfim. Tudo isso é sinal de capitalista, envolve o agronegócio do Estado, a monocultura e uma terra sagrada que pertence a nós, que jamais, em hipótese alguma, nós vamos sair daquele local. Não adianta o governo, qualquer entidade vir falar que comprar terra em outro estado para levar nos povos indígenas, que jamais nós vamos sair de uma terra sagrada aqui para nossos anciãos. Ao formular uma política pública, as principais perguntas que devem ser levadas em consideração são quem e o que importa, quais custos serão considerados e quais serão ignorados. Analisando as dimensões éticas das políticas públicas através da abordagem de Henry Chui, concluímos que a demarcação de terras indígenas não importa somente para as populações tradicionais, mas também está relacionada com a proteção da fauna e flora, garantindo a sobrevivência e preservação de futuras gerações, em especial se comparado ao agronegócio. A discussão transgeracional também abrange a preocupação de preservar a cultura indígena, dependente da demarcação e defesa dos direitos indigenistas. A escolha entre demarcação de terras ou expansão do agronegócio é como Jean-Paul Sartre definiu como dilema das mãos sujas, isto é, em definição, um conflito moral entre fazer a coisa errada por razões certas ou cometer um erro moral por razões corretas. Basicamente, uma escolha entre quais custos serão ignorados, no caso do agronegócio, o custo ambiental é desconsiderado e para a política de demarcação o custo econômico é insignificante. Deste modo, as disputas econômicas criam obstáculos à demarcação em áreas de grande interesse econômico, impossibilitando a igualdade na demarcação ao longo do território nacional, desprivilegiando as comunidades que se encontram em especial no centro-oeste, onde o conflito está intensificado. O agro está em tudo. Nas máquinas que colhem os grãos, que se transformam em ração, que alimenta animais, que geram leite, carne, lã. Lã e algodão geram roupa. Roupa está na moda. Moda gera lucro, que gera emprego e investimento, que volta para o campo, aumentando a produção de trigo, milho, cana. Cana faz etanol, que movimenta carros. Carro está na propaganda, que anuncia tudo. O pneu de borracha que veio das árvores, o sapato de couro que veio do gado. Tudo vem do agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Tá na Globo.